TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Deixa eu aproveitar como gancho a curva de juros para a gente falar de risco fiscal. Você sabe que o risco fiscal foi um assunto que pautou o mercado brasileiro nas últimas semanas, principalmente em função da tramitação da chamada PEC dos benefícios, que tinha como pressuposto a instauração do estado de emergência para permissão dos gastos acima do teto de gastos, fora ali do teto de gastos. Como é que isso impacta a política monetária do país? O que a gente pode esperar da questão fiscal brasileira para o resto de 2022 e para 2023? O que é que já está no preço? O que é que ainda pode chegar ao preço? Vamos entender tudo isso com o Daniel Miralha. Ele é economista-chefe do Grupo Integral e já nos ouve. Daniel, seja bem-vindo. Ótimo dia. Bom dia. Bom dia, TC, ouvintes. Daniel, de saída, ontem foi divulgada a arrecadação federal mensal referente a junho. E ela veio acima do consenso. Foram 181 bilhões e 40 milhões de reais arrecadados, um recorde para a série histórica desde 1995. Uma das evidências nas quais Paulo Guedes chegou a se apoiar mais tarde para dizer que a saúde econômica do Brasil está posta e que o resto é narrativa. Como é que você avalia esse número e a maneira como Paulo Guedes também decantou o dado? Perfeito. Primeiro, muito obrigado aqui por receber nós da Integral aqui mais uma vez no TC. Primeiro falando do número, né? A gente não gosta muito de comentar falas de ministro, né? Acho que eu prefiro ir no técnico do número mesmo e falar o que eu acho do número e cada um interpreta como quiser as falas do ministro. Mas o número, para mim, Léo, ele é um número bom, tá? E inegavelmente bom. A situação fiscal do Brasil, ela vem surpreendendo positivamente o mercado. É só olhar para o relatório Focus, né? Do começo do ano e para agora, você vê superávit primário já, a mediana dos economistas prevendo 0,10 superávit primário para esse ano, né? Começou o ano com déficit primário, dívida pública total em relação ao PIB. A gente está hoje num patamar de 79,1% do PIB para o fim do ano. A gente começou o ano a 84%, 85% do PIB na mediana do mercado. Então, os números fiscais vêm surpreendendo positivamente, tá? Isso posto, a arrecadação de ontem tem algumas coisas acontecendo. Primeiro, o mercado foi surpreendido, não nós tanto na Integral, acho que eu cheguei a vir aqui no TC e falar um pouco do nosso cenário no final do ano passado. A gente já estava com crescimento positivo para esse ano. Mas o mercado chegou a prever crescimento negativo de 0,5, né, para esse ano. Então, o mercado veio se surpreendendo positivamente com o crescimento econômico, isso tem um impacto na arrecadação. Outra vez, não tanto nós na Integral, se você quiser, depois eu falo um pouco como a gente está vendo hoje, porque hoje a gente está um pouco abaixo da previsão do mercado, tá? Tá. Mas você tem um outro impacto importante, tá, que a gente tem que ficar atento, que é a inflação, né? A inflação começa a fazer com que os números nominais, tanto de arrecadação quanto de PIB, etc., eles oscilem mais do que o normal. Então, parece que vindo, sei lá, 10, 8 esperado pelo mercado, parece que é um número muito grande. Mas, na verdade, se você considerar uma inflação de 8% ao ano, não é tão grande assim, porque a gente está falando de números nominais, tá? Inclusive, tem uma discussão no mundo a respeito dessa questão, né, da gente voltar a olhar para números reais e a gente não está acostumado mais a fazer essa conta, incluindo a inflação, tá? Então, acho que são esses dois fatores. O número é bom, tá? A notícia é boa, mas a gente tem que ficar atento com essa questão do nominal versus real aí, tá? Perfeito. A gente está conversando com o Daniel Miralha, ele é economista-chefe do Grupo Integral. E é claro, Daniel, que a minha intenção ao ter feito menção aqui à fala de Paulo Guedes é provocar talvez uma percepção internacional de maior risco brasileiro, porque ao mesmo tempo em que são fatos os que ele apoiou na mesa e os que você reforça aqui, de que a arrecadação, não só do mês de junho, mas as arrecadações recentemente divulgadas têm surpreendido positivamente o mercado, assim como a relação dívida-PIB também tem ido nesse sentido, numa fotografia muito melhor do que aquela que se poderia imaginar. E, no entanto, nós vemos um aumento de precificação de risco aqui no Brasil, que a curva de juros traduz muito bem. Nós tivemos, inclusive, o contrato que vence em janeiro de 2024, durante bom tempo nesta semana, acima dos 14% ao ano. E aí parece não conviverem numa mesma pista esta saúde econômica que os dados de fato sugerem para a economia brasileira e o aumento da percepção de risco. Como é que você interpreta essa equação que parece ser complexa para fechar?
Perfeito. Essa é uma excelente pergunta, né? Eu acho que o que está acontecendo na precificação dos ativos são diferentes forças, tá? A gente tem um cenário internacional de enxugamento de liquidez junto de duas formas, né? O Fed vem reduzindo o balanço, o que quer dizer, não é nem que ele parou de comprar títulos, né, e injetar dinheiro na economia. Ele está deixando vencer as treasuries. Então, ele está efetivamente enxugando liquidez. E, por um outro lado, vem subindo a taxa de juros numa velocidade, a nominal, né, numa velocidade que há muitos anos que a gente não via. Então, você tem um cenário internacional vamos dizer assim, a gente chama em linguagem técnica no mercado, de aumento do risco de liquidez. Tá? Aonde se reflete risco de liquidez? Pela teoria básica dos riscos, ela se reflete em volatilidade de ativo. Quanto menos liquidez tem um ativo, mais volátil ele é, mais oscilações de preço ele é. Tá? E é exatamente o que está acontecendo, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Você tem um aumento muito grande de risco, né, e de volatilidade por conta da redução de liquidez. Tá? Isso está pegando no Brasil. Então, você tem uma força muito grande vindo do exterior, no sentido, por exemplo, na Bovespa, né, Léo, onde se verifica isso? Você pega o volume médio da Bovespa no começo do ano e agora, né? Mesmo no último vencimento de opções, a Bovespa operou com um volume que é abaixo do volume médio que ela tinha sem ser vencimento de opções. Então, a gente está num momento em que a liquidez está sendo enxugada. O investidor estrangeiro tem uma importância grande aqui no Brasil, né, no mercado brasileiro. Então, a gente está sentindo esses efeitos, eu acho, do mercado internacional. E, ao mesmo tempo, a gente está entrando numa corrida eleitoral em que a gente não tem clareza sobre as pautas, né, e o projeto de país dos dois candidatos que provavelmente estarão no segundo turno. Tá? De um lado, você tem uma incerteza grande com o candidato Lula, né, para saber vai ser o mesmo Lula de 2002, não vai, e aí tem opiniões diversas. Por outro lado, pelo lado do presente governo, né, a gente tem um pouco mais clareza do que seria um programa econômico? Tem, mas ao mesmo tempo a gente tem uma tensão entre os poderes que cresce muito, né, e cria uma incerteza em relação a como será essa relação após outubro, caso o Bolsonaro vença, da relação dele com os outros poderes, tá? Principalmente com o STF. O Daniel apoia na mesa basicamente dois riscos que se traduzem nessa amarra ou nesse travamento para algumas negociações brasileiras e algumas classes de ativos do Brasil, a despeito das métricas saudáveis que a nossa economia vem revelando, como no caso da arrecadação ou relação dívida-PIB. São os dois riscos, o risco de liquidez, que de fato está concreto, o volume de negociação muito inferior ao começo do ano, e essa dependência do investidor estrangeiro, que também pondera um outro risco, o risco institucional, eleitoral. Ano de eleição é mais difícil, nós sabemos. São dois pilares importantes do raciocínio do Daniel Miralha. Deixa eu colocar o Diego na roda, aproveitando esse gancho que você levanta, Daniel, das eleições, porque nós temos de fato um abismo entre os dois candidatos mais bem ranqueados nas últimas pesquisas e os outros. E aí, o que a gente pode projetar para a questão fiscal? Você antecipou um pouquinho, o Diego vai tentar aprofundar, pois não? Vamos lá, Daniel, muito bom dia para você, bem-vindo aqui ao Expresso da Manhã. Daniel, a PEC dos benefícios garante, né, bondades até o final do ano e é uma forma de tentar driblar o teto de gastos. Tanto Lula quanto Bolsonaro, que são os dois líderes aí nas pesquisas eleitorais, dizem que vão fazer mudanças nesse teto. Dá para dizer que essa política perdeu relevância? Qual que é a sua projeção para o fiscal brasileiro no ano que vem, Daniel? Excelente pergunta, Diego. Eu acho que uma boa parte, a gente está considerando que essa PEC, né, ela vai até dezembro, mas meu palpite aqui é que ela vai se perpetuar durante 2023, uma boa parte dela, tá? Então, seja com Lula ou com Bolsonaro, eu acho que a gente vai ter uma boa parte dessa PEC, principalmente a parte dos auxílios, né, que vai permanecer e vai virar permanente, tá? Esse é o fato, vai virar despesa permanente. Então, eu não vejo, por enquanto, tá? A gente tem muito, como eu disse no começo, a gente tem muito pouca visibilidade hoje a respeito do projeto de país, tanto de um lado quanto do outro, tá? Então, se torna, quando a gente faz projeção em economia, né, e quando a gente opera mercado, a gente tem que ter isso muito claro, uma das coisas que a gente tem que botar nas nossas projeções é a probabilidade
e o intervalo de confiança de cada projeção. Quando a gente faz 2022, o intervalo de confiança é menor, a gente tem menos chance de errar, claramente, tá? Quando a gente faz 2023, o intervalo de confiança é enorme, porque a incerteza é muito grande, a gente não sabe qual é o projeto. Agora, o teto de gastos me parece que vai virar uma peça de ficção, seja com Bolsonaro ou seja com Lula, tá? Agora, o que vai ser posto no lugar, se vai ter um outro teto, se vai ser expandido, como que vai ser, eu não sei. O fato é que a gente está partindo de um ponto razoavelmente bom no fiscal, tá? Então, eu concordo com vocês, com o que o Léo disse no início, com o que eu disse no início. Então, a gente tem uma situação fiscal hoje no Brasil que não é explosiva, comparado com os outros países que viveram, maioria dos países do mundo que viveram a Covid, a nossa situação fiscal foi muito bem controlada, tá? Até o momento. Então, a gente está chegando, a gente vai entrar em 2023 com 79% de dívida PIB, dívida bruta, não é um número alarmante, né? Mas a tendência, a projeção é que isso vá subindo gradualmente nos próximos anos, tá? Daniel. Agora, se vai subir mais rápido ou mais... Oi, desculpa. Não, eu só aproveitando o gancho que você colocou. O Daniel Miralha está trabalhando com 2023 sob 2 pontos concretos e um em aberto. Eu vou começar pelo em aberto. Não há pistas tão concretas assim sobre a política fiscal de um segundo governo Bolsonaro, embora me pareça mais previsível nesse cenário, e um retorno eventual de Lula ao Palácio do Planalto. Essa é a questão em aberto, mas há 2 concretas no seu raciocínio. A primeira de que a ancoragem fiscal, traduzida pelo teto de gastos, se perdeu. E a segunda de que o que hoje é a PEC dos benefícios vira benefícios permanentes ou gastos permanentes a partir do ano que vem. Os preços, a curva de juros, tudo isso que está aí, já precifica o cenário com que você está trabalhando? Ou você acha que a gente ainda pode ter estresse, desconsiderando ainda a pauta que está em aberto? Estou me atendo aos 2 pontos concretos que você já está projetando para 2023. A curva de juros e outras classes de ativos, já está precificando isso? Sim, em parte eu acho que sim, Léo, mas o que eu diria é o seguinte, tem 2 forças hoje, vamos separar a curva em curva curta, tá? Até como você disse, o 24, que está, julho 23 já está operando, ontem operou acima de 14, né? E a curva mais longa, tá? A curva mais longa, eu acho que tem 2 forças contrárias operando já. A força que vem de fora do Brasil, do mercado internacional, ele já é para achatar a curva de juros, para fechar juros, tá? Claramente, eu acho que vai ter uma desaceleração global muito maior do que o mercado espera. Por isso mesmo que, no momento, nós, na Integral, estamos com um PIB de 1,20 para o fechamento desse ano e o mercado está com 1,75 no Focus. A gente está abaixo do mercado agora. A gente começou o ano acima do mercado em 1%, estamos com 1,20 agora, o mercado está com 1,75, muita gente falando em 2%, que estava falando em crescimento negativo. Por quê? Porque a economia global vai desacelerar. Europa, Estados Unidos e China vão desacelerar, tá? Então, essa força é uma força que puxa para baixo a curva longa de juros do Brasil, tá? Apesar do juro nominal nos Estados Unidos estar subindo, tá? Mas isso, como a desaceleração vai ser global, isso vai bater em preço de commodities, na nossa visão, essa força está atuando para fechar a curva de juro longa. Na ponta de criar vol, de abrir a curva longa, tem 2 pontos. A liquidez, que eu comentei, que faz ficar mais volátil, tá? Porque a liquidez está caindo, e a incerteza eleitoral, que é isso que a gente está comentando. A gente não tem visibilidade de qual vai ser o projeto fiscal do país, qual vai ser o projeto econômico do país. Você não tendo visibilidade, vai afetar a curva longa. A curta, Léo, é outra história. A curta é aonde o Copom vai parar, né? Essa é a grande aposta. Aqui eu vou dar uma opinião pessoal minha, tá? Eu acho que o Roberto Campos, se ele for acima de 13,75, ele vai errar para cima de novo, que nem ele errou para baixo, tá? Ele não pode ficar na alta frequência seguindo o mercado. Esse mercado muito provavelmente vai se ajustar, a gente vai ver preço de commodities mais para baixo nesse segundo semestre, tá? E aí ele não vai poder fazer queda de juros uma semana antes da eleição. Então, assim, ele tem que deixar a política monetária atuar, ele não pode ficar na alta frequência. Espero que ele faça isso na próxima reunião, tá? Que ele deixe isso claro, que ele está próximo do fim do ciclo. Ô Daniel, mas a gente não sabe. Oi. Você levanta o gancho perfeito para a pergunta que nós tínhamos separado justamente sobre o Copom. O Diego faz para você. Exatamente, porque dia 3 de agosto, né, o Copom vai definir a nova taxa Selic e parte do mercado acredita que o ciclo de alta de juros já esteja no fim, mas tem alguns analistas que acham que essas bondades concedidas pela PEC podem mudar os planos, né? Vários atores do mercado, inclusive, acreditam numa Selic a 14%.
As suas expectativas vão nesse sentido ou é uma esperança sua de que o Roberto Campos Neto não faça esse aumento tão maior, né, na taxa de juros? O Daniel já antecipou que está estimando 13,75%, o que então se traduziria num Roberto Campos Neto e um Copom peitando boa parte do mercado que já está estimando 14 ou 14,25%, né, Daniel? Perfeito. Então, primeiro assim, a gente trabalha muito pouco com esperança, tá? Aqui, né? Nós somos gestores profissionais de recursos, a gente tem probabilidade para cada um dos cenários. A probabilidade mais alta hoje do nosso cenário é 13,75 de taxa terminal de Selic, e é também onde a gente acha que ele deveria parar, onde eu acho que ele deveria parar, tá? E é muito simples porque eu acho isso. O mercado está embalando numa alta frequência. Então, a gente está olhando para a curva de juros, está falando que boa parte do mercado hoje está falando disso, porque ontem o julho 23 fechou acima de 14%. Mas olha, a semana passada estava 13,75%. Então, assim, não dá para operar política monetária olhando para a curva de juros dia a dia, tá? A gente tem que olhar para o ciclo. Qual que é a tendência do ciclo econômico para o segundo semestre? Você tem esse fator de pressão para cima no nível de atividade, que vamos chamar de pacote de bondades aí para resumir, né? Você tem, sem dúvida nenhuma, mas você também tem uma força contrária a isso, que é a queda de poder aquisitivo da população por conta da inflação e a desaceleração global que vai vir, tá? Está contratada, ela vai vir. E na nossa opinião, né? Eu estudo o mercado internacional há muitos anos. E quando você tem um choque de oferta do tamanho que a gente teve, primeiro com o Covid, depois com a guerra na Ucrânia, né? O nível de oferta é tão baixo que para você trazer o nível de demanda para próximo do nível de oferta, para controlar o processo inflacionário, essa demanda vai ter que cair bastante, tá, gente? Então, assim, o Fed não vai parar tão cedo. E o Banco Central Europeu começou a acelerar. A China está desacelerando já. Então, assim, está contratado isso. Assim, tecnicamente, eu acho que o Roberto Campos, nós na Integral achamos que o Roberto Campos devia parar em 13,75. Se ele vai parar ou não, a gente não sabe e a gente está, portanto, né, ainda em termos de alocação, muito focado no pós-fixado, tá? Até porque na parte longa da curva, a gente acha que vai ter volatilidade por conta da eleição, tá? Não é mais por conta lá fora. Lá fora a força é para fechar a curva longa. Mas aqui, por conta da eleição, incerteza fiscal, tudo que a gente está falando, a curva longa e risco de liquidez, a curva longa vai ficar volátil, tá? Nós temos agora a próxima reunião do Copom no dia 3 de agosto, como o Diego trouxe ao endereçar a pergunta para o Daniel, depois 21 de setembro. Então, se o racional do Daniel estiver em linha com o racional de Roberto Campos Neto e dos dele, nós teremos agora, no dia 3 de agosto, a subida da Selic para 13,75%, e ali ela para. Já no dia 21 de setembro nós não teríamos muita alteração até basicamente o final do ano. Vamos ver se é isso que vai se concretizar. Esse é o cenário mais crível, ou pelo menos que faz mais sentido na visão do Daniel Miralha, que esteve conosco aqui ao longo dos últimos minutos, economista-chefe do Grupo Integral. Um abraço para todos vocês do Grupo Integral, viu, Daniel? E até uma próxima oportunidade. Obrigado pela clareza. Obrigado, Léo. Só um ponto adicional Claro. ao que você falou. A gente acha que pode vir ou meio ou duas de 0,25, tá? Tanto faz. Ele pode também desacelerar agora para 0,25 e dar mais 0,25 em setembro, tá? Mas a terminal a gente acha que vai ser 13,75. Lembrando que o intervalo de confiança ele está aberto aqui, tá? Ele pode sim ir para 14, mas é o que a gente acha que ele deveria fazer e o que ele vai fazer, tá bom? Perfeito, Daniel. Obrigado pelo complemento. Possivelmente, então, 2 de 25 pontos base ao longo das últimas ou das próximas reuniões. Daniel Miralha esteve conosco, economista-chefe do Grupo Integral. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.